Educação Pública. Hoje estamos recebendo deputados federais Lucas Redecker, do PSDB, e Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores. Lucas Redecker, boa tarde. Boa tarde, Jurimir, boa tarde, meu colega Paulo Pimenta, aos ouvintes, prazer imenso retornar ao Esfera Pública, já fiz até cobrança no ar aqui que eu não aparecia. Peço verdade, desculpas. Deu uma cobrada, de vez em quando eu faço isso. Peço desculpas porque quando eu era deputado estadual eu estava aqui no lado, então eu vinha com frequência. Agora em Brasília a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então estou cobrando essa dívida aqui, que espero que eu consiga colocar em dia para a gente poder iniciar de novo o rumo da normalidade. Pois é. Paulo Pimenta, tudo bem? Boa tarde, Juremir. Boa tarde, deputado Lucas Redecker. Prezados amigos, estimadas amigas, ouvintes da Rádio Guaíba, sempre é um prazer poder estar aqui. E aproveitando essa semana, ontem fizemos um planejamento da executiva estadual do PT, preparando aí, né, o trabalho do ano. Temos um ano com muita intensidade, né, além de todo o cenário da política federal, estadual, um ano eleitoral, né? Aliás, o PT bateu o martelo, né? A chapa aí para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre vai ter Manuela Dávila e Miguel Rosseto, e o pessoal dançou. Na realidade não é bem assim, né? Quer dizer, é a minha interpretação. O PT abriu um prazo para inscrição de pré-candidatos. Esse prazo vai até dia 27, né? E é natural, né, que um partido como o nosso, que é um partido grande, ele tenha que ter uma regra, né, formal, até mesmo para poder dialogar com os demais partidos, né? Então, o fato do PT definir um nome que ainda formalmente não está definido, né, até porque até agora ninguém se inscreveu, né? Claro que o Rosseto é forte, mas é o nome que nós queremos apresentar para o diálogo com os demais partidos, né? Quer dizer, não dá para sentar numa mesa para conversar com outros partidos sem ter o nome, né? Agora nós queremos insistir numa ideia de diálogo das oposições, né? Estamos fazendo isso em todo o país, não será diferente aqui em Porto Alegre, né? Mas naturalmente que chega fevereiro, até março, muita coisa tem que estar decidida, né, Júlio? Pois é, deputado Lucas Redecker, é possível, não é improvável que no segundo turno das eleições em Porto Alegre vocês estejam frente a frente aqui com representantes dos partidos que possivelmente estarão no segundo turno. Eu costumo dizer que nós estamos no momento de todo mundo, todos os partidos lançarem seus candidatos, todo mundo querer ser candidato, e é um momento propício para isso. As coisas vão se afunilando, né? A partir de um certo momento nós vamos ter o prazo das filiações de 6 meses, aí a gente já sabe quem está em cada partido, que não está afiliado. Depois começam o prazo das convenções e aí esse prazo dessas conversas, e eu acho importante que cada partido não apenas tenha um nome, mas que tenha a sua condição para colocar na mesa de discussão o que pensa para o projeto, para o município X, Y, no caso para o estado, para o país. E aí em cima desse projeto se começa um debate. Olha, eu concordo com isso, eu discordo daquilo, esse partido se aproxima mais ou me distancia mais de um de outro. E a eleição de Porto Alegre, eu não vi pesquisas formais, mas até circulou esses dias uma pesquisa informal aí, ela está em aberto, né? Nós temos aí os candidatos à esquerda tentando se articular, eu acho que é legítimo, o PMDB com um candidato colocando candidatura, o Marquesan, que é um candidato à reeleição pelo PSDB, o PP, tantos outros partidos, e nós vamos ver daqui para frente o que vai acontecer, e quem sabe, se estivermos representando as duas candidaturas no segundo turno, é sinal que os dois projetos foram para o segundo turno, mas eu acho que ainda é prematuro de saber o que vai acontecer lá na frente. É um momento de discutir o que nós queremos, projeto, e saber onde nós queremos chegar, né? Bem, preciso repercutir com vocês, deputados federais, a notícia mais forte do momento, que é o fato de que o Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald e mais 6 pessoas por invasão de celulares. A denúncia feita pelo procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, afirma que o jornalista Glenn seria o coordenador dos hackers, orientando o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam procurar, Paulo Pimenta.
Em primeiro lugar, é gravíssimo, né? Quer dizer, nós somos jornalistas, nós temos, né, prerrogativas na Constituição Federal, o sigilo da fonte sem dúvida alguma, né, uma prerrogativa que está consolidada na Constituição Federal, no Estado Democrático de Direito. E isso abre um precedente gravíssimo. Boa parte das matérias, das reportagens que nós temos hoje no Brasil, elas são reportagens aonde o repórter, né, o jornalista, ele ou constrói ela através de office ou preserva a sua fonte. Né? O fato do jornalista ter sido procurado e ter sido disponibilizada informações que até agora ninguém desmentiu, são informações, né, fidedignas de fatos que ocorreram de enorme repercussão pública, e buscar criminalizar o profissional da imprensa, o jornalista, é algo absolutamente em desacordo com a nossa legislação e que eu não tenho notícia. Eu não tenho notícia. Aliás, nós já tivemos casos clássicos de profissionais da imprensa fora do Brasil que foram levados aos tribunais e, diante da exigência que revelasse as suas fontes, foram presos, responderam perante ditaduras por um direito fundamental do jornalismo, que é o sigilo da fonte, a garantia da fonte. Agora, você, a partir de agora, abrir um precedente de que o profissional do jornalismo tenha que responder pela maneira que as informações que ele recebeu foram obtidas, abre um capítulo novo, né? E nós poderíamos aqui citar inúmeros casos de informações que chegam até jornalistas por parte de servidores públicos, né? Informações que vazam de processos, informações, até porque, de uma maneira geral, o jornalismo, quando ele é um jornalismo investigativo, independente, ele mexe com pessoas poderosas. Imagina uma rádio do interior que recebe uma denúncia forte sobre um prefeito e o jornalista divulga essa informação e depois se descobre que o servidor da prefeitura viu que tinha alguma coisa errada e tirou uma cópia lá da prefeitura e mandou para o jornalista, e ele não podia se expor. E o colega radialista vai ser criminalizado, vai responder criminalmente porque essa informação chegou até ele não por canais oficiais. E o Ministério Público Federal? Quantas vezes baseia suas investigações e as suas denúncias através de informações que chegam até eles de maneira informal, de maneira sigilosa, de maneira, às vezes, né, que é um mecanismo de proteção de quem faz a denúncia? Será que o Ministério Público Federal teria tido essa mesma conduta se as pessoas que foram expostas não fossem do Ministério Público Federal? Então, eu entendo que é uma decisão absolutamente ilegal, será pulverizada pelo Poder Judiciário, né? Revela um traço extremamente autoritário, né, do Estado policial, e que, infelizmente, setores do Ministério Público cada vez mais, né, se arvoram esse direito de estarem acima da lei, acima da própria Constituição. Então, eu considero um desserviço à democracia, ao Estado Democrático de Direito e ao jornalismo essa denúncia ilegal, inconstitucional, né, criminosa desse procurador federal contra o Glenn e contra o jornalismo brasileiro de uma forma geral. Lucas Redecker. Eu quero dividir essa fala aí, esse comentário, por dois pontos. Uma parte eu concordo com o deputado Pimenta e outra parte eu discordo. O que eu concordo? Eu acho que sim, o sigilo da fonte tem que permanecer como uma condição do jornalista fazer e executar sua profissão e a sua investigação, principalmente o jornalismo investigativo.
E creio que, assim, não apenas no jornalismo, mas no Ministério Público Federal, enfim, as denúncias muitas vezes que acabam chegando e que a fonte não deve ser divulgada. Mas eu não li a denúncia. Mas pelo que o Ministério Público coloca, o Greenwald, ele era o que orientava os hackers a cometerem ilegalidade. E aí o sigilo da fonte, ele tem que existir quando tu recebe a informação. Agora, o jornalista não pode, nenhum profissional, tampouco, e o Ministério Público também, tanto federal quanto qualquer outro poder, ele não pode fazer uma investigação sem ter autorização para tal. Ele não pode cometer ilegalidade nesta investigação. Se de fato a denúncia é baseada em cima disto, que ele foi o coordenador dos hackers e orientou os hackers que eles têm que cometer ilegalidades para receberem as informações, eu acho que a denúncia do Ministério Público está correta. Agora, eu concordo, por outro lado, que tu não pode fornecer e exigir, ou melhor, exigir que o jornalista investigativo, ou tanto o Ministério Público, enfim, quem seja, divulgue a fonte de uma notícia que chega até ele ou de uma denúncia. Justamente porque isso está enquadrado legalmente à defesa das informações. Agora, se ele cometeu ilegalidade, que é o que está aparecendo pela denúncia do Ministério Público, não acho que tem problema algum do Ministério Público Federal denunciá-lo por cometer uma ilegalidade para conseguir informações que não deveria, porque deveria ser punido e que estaria rompendo ou transcendendo as suas atribuições como jornalista, o que deveria ter atribuições e decisões judiciais, que seria a cargo do Ministério Público, não do jornalista investigativo, ou da própria Justiça, de fazer esse tipo de investigação. Ontem o ministro Sérgio Moro deu entrevista ao programa da TV Cultura Roda Viva. E quando questionado sobre o Intercept, todo o material divulgado pelo Intercept, ele caracterizou esse material, com um termo que ele criou, bobageirada. O conteúdo de tudo isso e que tanta polêmica provocou pode ser reduzido a esse termo, bobageirada, Paulo Pimenta? Veja bem, é interessante que ninguém mais nega o conteúdo das mensagens, né? Existe uma vasta jurisprudência no meio jurídico sobre esse fato, né? Não só no Brasil. Então, nós estamos partindo já do seguinte patamar: as mensagens foram trocadas, elas existem, elas são verdadeiras. Poderiam ter sido divulgadas ou não. A maneira como elas foram coletadas foi correta ou foi incorreta? É uma discussão importante. Agora é o seguinte: as informações são verdadeiras. E elas revelam uma relação criminosa entre setores do Ministério Público, entre setores do Poder Judiciário e outras estruturas da sociedade. A matéria de ontem do Intercept, ela é interessantíssima, e ela revela a maneira como esses procuradores se arvoraram o direito, a competência de construir um projeto de poder sobre temas que inclusive não tem nada a ver com a Lava Jato, né? Então ontem tinha uma matéria onde o Bolsonaro cogitou indicar uma pessoa para presidente do Banco do Brasil, cidadão chamado Ivan Monteiro. Eu não sei nem quem é. Aí os procuradores conversam entre eles e chegam à conclusão que o nome que eles gostariam de ver como presidente do Banco do Brasil não deveria ser aquele, sim outra pessoa. E aí dá um comando, o Dallagnol, no grupo de procuradores, para que todos pesquisem nos seus inquéritos e nas suas coisas informações a respeito desse indivíduo. E combinam uma operação com o site antagonista para, eles escrevem isso, detonarem a chance desse cidadão ser presidente do Banco do Brasil. E tal operação é levada a cabo e o cara não vira presidente do Banco do Brasil. É papel do Ministério Público Federal. É papel do Ministério Público Federal. Inclusive eles dizem, sobre isso ainda não tem prova, não tem nada. Não importa, é para passar para o antagonista. Nós precisamos criar um ambiente que impeça que o cara vire. Agora vamos ao sentido contrário.
O Antagonista publica 2 ou 3 matérias sobre aquela offshore chamada Mossack Fonseca. Uma grande offshore do Panamá, dona dos helicópteros da Rede Globo e dona daquela casa da Rede Globo que é numa ilha na região dos Lagos do Rio de Janeiro. E o Antagonista publica 2, 3 matérias. O procurador Januário Paludo entra em contato com o Dallagnol e diz o seguinte: olha, tem como pedir para o Antagonista parar de publicar coisas sobre a Mossack Fonseca? Esse negócio de levar o foco para a Mossack Fonseca não nos interessa. Isso vai criar milindres, isso vai criar problemas com pessoas que nós não queremos brigar. O Dallagnol entra em contato com o editor do Antagonista e diz: olha, quero te fazer um pedido. É um pedido da Lava Jato. Não publique mais nada contra a Mossack Fonseca. Nós não temos interesse que esse assunto ganhe visibilidade. E imediatamente o tema da Mossack Fonseca sai do Antagonista, sai da pauta do Ministério Público Federal. Então tu percebe o seguinte: você utiliza a estrutura do Estado para perseguir adversários e você utiliza a estrutura do Estado para proteger cúmplices, comparsas. O que é isso? Isso é o quê? Isso é a máfia que faz. Bandido vende proteção. E bandido persegue adversários e inimigos a soldo de alguém. Gente, se isso que eu estou dizendo aqui é considerado algo que as pessoas entendam que está dentro do nosso arcabouço jurídico, que está dentro do Estado Democrático de Direito, sinceramente, né? Então, independente de quem é o atingido, eu não sei quem é esse tal de Ivan, não sei das quantas, eu não sei quem são essas pessoas. Agora, se eu aceitar que o Ministério Público Federal faça isso contra essa pessoa, ele pode fazer contra qualquer um, gente. Então nós estamos falando do quê? Da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito, nós estamos falando de um patamar civilizatório que foi rompido por interesses de um projeto de poder e que resolveu não cumprir mais a Constituição. E não sou eu que digo isso, vai ver qual é a posição da maioria do Supremo Tribunal Federal, dos grandes juristas do Brasil. Essa história do Intercept, é mentira as mensagens. Tá bom, então vamos, pede para o Supremo Tribunal Federal submeter uma perícia, vamos periciar isso tudo, vamos ver se houve uma manipulação, se houve alguma edição por parte das informações que foram divulgadas. Se for mentira, ok, morreu o assunto. Agora, e se for verdade? São telefones funcionais, utilizados em horário de serviço. E se de fato ficar comprovado que as mensagens são verdadeiras, que havia um conluio para traçar estratégias com a participação do juiz, que não pode participar da investigação, qual a consequência que isso vai ter? Lucas Redecker. Eu, infelizmente, não vi ontem o Roda Viva, né? Eu até tinha recebido uma mensagem no meu celular que seria em outra data, enfim, acabei não de maneira geral, eu posso resumir o seguinte: os jornalistas convidados tentaram de todas as maneiras questionar mais fortemente o ministro, que procurou não responder frontalmente, e em determinado momento ele disse que não critica publicamente ou não contesta publicamente o presidente Jair Bolsonaro, e quando mais fortemente questionado sobre o vazamento daquele famoso áudio entre o Lula e a presidente Dilma e outros aspectos, principalmente o Intercept, resumiu nesta palavra: bobageirada. Diz que nunca deu muita bola para essas mensagens porque considera que elas são ilegais. Meu ponto de vista em relação a isso, eu acho que a investigação em relação às denúncias que ocorrem neste caso, assim como nós falamos agora contra o jornalista Greenhalgh e contra qualquer outro membro de partido político, do judiciário, enfim, ela tem que ser investigada. Pode ser de direita ou de esquerda, enfim, se for do meu partido ou não, eu quero que seja investigado e que a gente consiga ter pelo menos a moralização da estrutura pública, sendo na política ou em outros poderes. Quando se saiu toda essa questão das denúncias, ou melhor, das escutas vazadas da Lava Jato, e eu sou favorável à Lava Jato, eu fiz a seguinte pergunta para mim, né? Quando comecei a avaliar toda essa situação: o juiz conversando com o Ministério Público, pode ou não pode? O juiz conversa com o advogado do réu? Conversa.
Ele pede uma audiência, vai lá e conversa. O Ministério Público tem direito de conversar com o juiz? Sim, ele tem direito de conversar com o juiz. Agora, o que nós não podemos, neste caso e nenhum outro caso, fazer com que os poderes se conspirem e trabalhem no conjunto para que aquele que denuncia influencie diretamente naquele que toma a decisão. Essa é uma preocupação de independência que eu acho que todos nós temos. Independente se é pró-Lava Jato, se é contrário à Lava Jato, assim como como é a relação do Supremo Tribunal Federal com outros poderes, a própria relação da Câmara dos Deputados com o Executivo, não só o do Bolsonaro, como em outros governos. O que nós temos é que ter a condição de ter a investigação que seja de fato independente, autônoma, que dê nas instâncias necessárias a condição das pessoas se defenderem, mas acima de tudo nós evitarmos e punirmos os excessos, e que no Brasil, inclusive, hoje nós temos uma sobreposição de excessos, e a gente pode ver, eu agora convivendo na Câmara dos Deputados, vejo que muitas decisões, muitas vezes tomadas pelo próprio Supremo, que deveriam ser do Legislativo, e eles sobrepõem o Legislativo de forma monocrática, muitas vezes do Executivo, enfim, algumas vezes por excesso, outras vezes por ausência, né? Nós temos um caso específico que é a questão da regulamentação da Lei Candir, que quase foi feita por outro poder e não pela Câmara dos Deputados, é uma briga interna que se tem dentro da Câmara dos Deputados. Agora, eu acho que tanto o Dallagnol quanto o juiz Sérgio Moro, né, hoje ministro Sérgio Moro, como o jornalista Greenhalgh, entre outros, eles têm que ter a oportunidade de serem investigados, sim, se cometeram excessos ou não, para que a gente consiga buscar, eu acho que o que todos querem, a moralização das coisas, que elas ocorram dentro da normalidade da estrutura jurídica do país, e que muitas vezes, infelizmente, não ocorre. Agora, quando a gente fala sobre, tem o excesso, sobreposição, empoderamento do Ministério Público Federal, que faz um conluio com outros poderes, assim como em outros países, né? O Executivo persegue inimigos, o Legislativo, enfim, isso é uma tendência do mundo que nós temos que, acho que com os anos, tendo que aprender e conseguir fazer com que as instituições funcionem de forma independente. E aí nós vamos ter que reavaliar como é que funcionam as indicações das nossas instituições. Estava discutindo hoje, de manhã, em outro debate, sobre justamente as indicações do Supremo. Há uma PEC do nosso senador Lazer Martins, que faz com que a gente consiga ter um prazo de 10 anos e que consiga, entre outros pontos, a gente ter um regramento maior. Eu sou favorável. O regramento maior do Supremo, o que nós temos é que ter independência. A minha grande preocupação hoje, Juremir, é o seguinte: quando o assunto chega no Supremo, ele deveria dar aquela decisão que de certa forma traga uma certa tranquilidade e que ele faça o papel da justiça que contrabalance a decisão que seja o mais justo possível. E muitas vezes, quando o assunto chega no Supremo, ele mais nos assusta do que nos dá um alívio e que nos consola pela decisão que vai ser tomada. E assim é o Supremo, e assim são outros poderes, indicações de tribunais de conta, enfim, que eu acho que nós temos que começar a rediscutir isso. Existem milhares de projetos sendo debatidos na Câmara dos Deputados sobre esse tipo de regramento que tem que ser mudado, e eu acho que nós vamos ter que também, pelas pautas que são propostas pelos governos, pelo Executivo, e isso, infelizmente, essa enxurrada de propostas pelo Executivo, elas acontecem em todos os governos, né? Medidas provisórias, projetos que são encaminhados pelo Executivo, mas assim era na Assembleia Legislativa também, quando eu era deputado. Mas nós temos que ter tempo, prazo, e eu acho que o Rodrigo Maia tem feito isso de certa forma, de colocar as pautas também do Legislativo, que são de iniciativa do Legislativo, para a gente poder tomar decisões de acordo com a autonomia que o poder tem e de acordo com da expectativa que as pessoas colocaram os deputados para modificar as decisões, e não apenas a gente pautar decisões de outros poderes, no caso do Executivo, e externas, para poder ter de fato o regramento e resultados mais rápidos para a população. Vamos fazer um intervalo. Estamos conversando com os deputados federais Lucas Redecker, do PSDB, e Paulo Pimenta, do PT. Com o CP+, você vive bem, tenha seguro em acidentes, teleorientação e saúde e descontos em medicamentos. Peça agora 0800 009 9100, correidopovo.com.br/CP+. Sindi Bancários Porto Alegre. Sindi Fisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública informa a hora certa,
1h38, nós vamos ao intervalo ouvindo a Gal Costa. Já voltamos. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, recebendo os deputados federais Lucas Redecker e Paulo Pimenta. Estávamos repercutindo essa notícia importante do indiciamento do jornalista Glenn Greenwald pelo Ministério Público. Eu estava lembrando aqui que tudo isso começou quando o hacker contactou a ex-deputada Manuela Dávila e ofereceu o material para ela como jornalista. Ela contou inclusive aqui no Esfera Pública que recusou, dizendo que não estava atuando como jornalista e que achava que era melhor
passar para outro jornalista que estivesse mais habilitado naquele momento a fazer uso do material. Ela contou, inclusive, que pensou em passar material para mim, porque conheço a Manuela há muitos anos, tenho grande admiração por ela, foi minha aluna na faculdade, e ela me disse, inclusive, que ficou com medo de passar o material para mim pelas consequências. Ela teve medo que me matassem, ela disse isso. E aí ela resolveu indicar o Glenn Greenwald, e o material foi passado para ele. Então, ele não pediu a ninguém para hackear, ele recebeu esse material que já existia. O que o Ministério Público está alegando é que o material foi passado enquanto o hackeamento continuava. E que aí o Glenn teria então dito o seguinte: eles têm um áudio que diria isso, teria passado a seguinte orientação para o hacker: olha, elimina as mensagens já passadas para que não fique qualquer elo entre ele, Glenn, e o hacker. E que teria pedido novos hackeamentos. Mas isso é o que está em discussão. A origem do material foi de iniciativa dos hackers. Mas bem, vamos também tratar de outros assuntos aqui, porque temos muitos assuntos importantes para falar com vocês. O grande assunto dos últimos dias no Brasil foi o áudio nazista do agora ex-secretário da Cultura e, na sequência, o convite à Regina Duarte, me dá um branco aqui, a Regina Duarte. Eu ia dizer a Regina Porcina, que foi o grande personagem que ela interpretou para assumir o cargo de secretário da Cultura. Mas a questão que eu quero colocar para vocês é quanto ao conteúdo. Aquele texto que o Roberto Alvim encenou e que fala de arte heróica e arte nacional e que é um plágio do Goebbels. A questão que fica é, não fosse do Goebbels, o conteúdo seria adotado, admitido, esposado pelo bolsonarismo, Paulo Pimenta? Olha, quem sou eu aqui para dizer a frase que eu vou dizer, né? Mas o conteúdo, não existe conteúdo sem forma e não existe conteúdo que não tenha a sua valoração a partir de quem emite, né? Então, existem duas questões que para mim elas são preliminares, né? Quer dizer, o indivíduo vinha numa sequência de manifestações. Da noite anterior teve uma live com o Bolsonaro, onde ele falou coisas, né, quase que inacreditáveis. Monta um cenário, coloca uma água benta, uma cruz de Lorena, penteia o cabelo da mesma forma que os generais nazistas penteavam, coloca a bandeira na mesma disposição, bota a tocar uma obra do Wagner, que era o grande inspirador da música clássica, do próprio Hitler, e faz uma manifestação repetindo nos gestos e na entonação aquilo que dizia o ministro da propaganda do Hitler. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando me mandaram de manhã os parágrafos, eu disse, não, gente, isso aqui é mentira. Isso aqui é armação. Não é possível. Né? Quer dizer, ninguém chega ao ponto de fazer uma manifestação da forma, do conteúdo, como se nós estivéssemos vivendo. Ele se dirigia à nação como se estivesse vivendo, né, um Estado, né, como o Goebbels fazia na época. Então aquilo ali é uma demonstração de impunidade, de desprezo pela democracia, pela história, por tudo, que é impossível que alguém imagine que ele teria poder sem ter respaldo de ninguém para fazer aquilo que ele fez. Ele expressou um pensamento, uma opinião, uma ideia que é muito presente dentro do governo, né? Então eu acho sim que é um fato gravíssimo de repercussão internacional. Não sei como é que o Bolsonaro teria reagido se ele tivesse feito aquilo e, do ponto de vista histórico, a comunidade mais exposta não tivesse sido judeus, tivesse sido outros, tivesse sido afrodescendentes, indígenas, né? Talvez ele inclusive tenha caído pela reação da Embaixada de Israel. Israel é um país que, né, os bolsonaros têm
relação também de enorme proximidade e assim por diante. Então eu acho que a gente não pode tratar o assunto como uma coisinha qualquer, né? Eu acho que é muito grave, eu acho que é um atentado contra crimes que foram cometidos contra a humanidade, né? Contra crimes que foram cometidos contra a humanidade. Agora, será que aquilo ali foi feito com o intuito de tirar da pauta uma questão que naquele momento era central? Que foi a denúncia da Folha de São Paulo de que o secretário de comunicação possui uma empresa, que esta empresa que ele se licenciou hoje é tocada pelo irmão do seu adjunto, e que esta empresa recebe um percentual dos recursos que ele distribui para as agências e para as emissoras de TV do país, e que as agências e as emissoras que são suas clientes se tornaram as empresas que mais recebem dinheiro do governo, que ele é a pessoa que decide a distribuição? Como disse aqui o deputado Lucas, eu também faço um esforço para a gente não ter dois pesos e duas medidas, né? Mas vamos imaginar aqui entre nós. Imagina se fosse no governo do PT. O chefe de comunicação, dono de uma empresa, que quem responde pela empresa é o irmão do secretário adjunto, e parte das verbas que ele distribui retorna para a sua própria empresa como uma espécie de prestação de serviço, de comissão do dinheiro público que ele distribui. Como que as pessoas reagiriam? Como que a sociedade reagiria? Como que a grande imprensa reagiria? Hã? Lucas Redecker. Eu tenho só a lamentar essa fala, essa frase do Roberto Alvim de utilizar, posso dizer assim, não só a sua postura, mas e dentro do PSDB a repercussão foi muito grande, frases nazistas e de pensadores nazistas, porque ela é totalmente descabida, desnecessária, uma afronta, eu acho que com algo que desgastou o mundo, uma conta que a nação, né, ainda que as nações ainda não pagaram, não quitaram, e lá estão todos os resquícios do que foi a Segunda Guerra e a própria relação de toda a estrutura nazista. Portanto, que cada dia tem um seriado novo, estudos novos, enfim, isso ainda é uma ferida aberta para o mundo, né? E aí tu pega o secretário nacional da Cultura, que se posiciona com uma frase totalmente descabida e desnecessária, e aí depois eu li notícias que ele desconfia de ação satânica, né? Aí ele diz não, que num grupo de WhatsApp que isso pode ser uma ação satânica contra ele, ou seja, algo totalmente descabido, desnecessário, e isso tem que ser rechaçado. E cada vez que nós falarmos sobre esse tema, eu acho que nós temos que rechaçar. Isso custou muito caro para o mundo, um péssimo de um exemplo, e que espero que a gente não tenha mais em momento algum. Não apenas situações semelhantes, que acho que não vai ocorrer, mas que nós temos o combate ainda a focos do cultivo ao nazismo em vários estados e cidades do mundo, e isso só reforça, demonstrando que se age com uma certa naturalidade esse tipo de lembrança, e que nós temos que combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de agressão. E eu creio que essa decisão, eu acho que foi o início da colocação aqui no programa, de ter o convite da Regina Duarte, e ela está em noivado, como ela mesmo disse, com o presidente Bolsonaro. Eu acho correto o convite, uma pessoa que convive e conhece a cultura brasileira, uma artista renomada, que tem capacidade, na minha leitura, de poder fazer um bom trabalho. Eu acho que ela mesmo coloca, nós estamos falando do programa, essa frase do noivado, porque para chegar no casamento tem que avaliar bem, né? Como é que a estrutura funciona, como é que vai funcionar, o que tem que se modificar para não entrar direto no casamento, e com uma expectativa de que a atriz Regina Duarte, e aí pode-se dizer, mas ela tem um posicionamento ideológico de direita, mas é claro, o governo é de direita. O posicionamento ideológico do governo vai ser de direita, das pessoas indicadas, assim como se fosse um governo de esquerda, seriam as pessoas indicadas com um posicionamento ideológico de esquerda. E eu espero que
atriz Regina Duarte, e nós estávamos mesmo conversando, ela tem implicações graves, né, em relação a contrato, enfim, que ela vai ter que deixar de lado com uma situação financeira muito menor que ela vai voltar a ter um recurso, né, e sua renda diminuída. Mas se for, e eu acho que ela tem condições de fazer um bom trabalho, ela pode diminuir um pouco o seu recurso, a renda financeira, mas quem sabe dar um resultado maior na área da cultura, pela capacidade que eu creio que ela tenha e que ela consiga dar bons resultados e poder nos ajudar. E não tenho dúvida que ela não vai ter esse tipo de falas e de nós temos que ter um controle com a língua muitas vezes, e esse é um problema do governo Bolsonaro, né? Que alguns falam demais e até em excesso. Eu sou um deputado que votei a maior parte dos projetos do governo Bolsonaro, concordo com grande parte dos projetos que foram para a Câmara. Agora, eu creio que o excesso, muitas vezes, de se falar o que pensa sem ter um filtro da cabeça para a boca, tem prejudicado muito o andamento do governo. E com membros, muitas vezes, que não têm esse controle, como é o caso do Roberto Alvim, que foi muito mais grave do que não ter controle, porque foi uma fala que remete a agressões históricas e que tem falei anteriormente, a ferida aberta com o mundo. Eu acho que a Regina Duarte vai fazer um bom trabalho, tem capacidade para fazer um bom trabalho, e nós estaremos lá para apoiar no que for necessário. Nós temos 5 minutos, e nesses 5 minutos eu queria abordar com vocês um tema estadual importante. Deve acontecer no final do mês a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa para discutir e votar o pacote de reformas do governador Eduardo Leite. Lucas Redecker está confiante e apoiando inteiramente as propostas do governador Eduardo Leite? Eu acho que o governador Eduardo Leite está cumprindo tudo aquilo que ele falou na campanha, né? Ele disse que teria que fazer reformulação do Estado, nós temos que aprovar medidas amargas, difíceis, mas que nós teríamos pela frente um futuro do Estado do Rio Grande do Sul com condições financeiras de voltar a ter investimento. Nós não podemos ter a velha prática que nós tínhamos até quando nós, infelizmente, tínhamos ainda um pouquinho de capacidade de endividamento, que cada governador, né, há muitos anos, eles buscavam financiamento, resolviam o seu problema, deixavam para o próximo pagar, e assim ia rolando aquela conta que chega num momento que não podemos mais pagar. O que o governador está fazendo, que é o chefe da Casa Civil, tem que parabenizar o nosso chefe da Casa Civil, o Otomar, ele está construindo, conversando na Assembleia. Algumas modificações já foram feitas no pacote, creio que outras serão feitas para conseguir ter aprovação. O que nós não podemos é não aprovar essas mudanças históricas e estruturais que são importantes. Eu defendo muito e digo aqui, admiro muito a coragem do governador. Muitos governadores não conseguiram encaminhar esse tipo de projeto para a Assembleia por saber do desgaste político, e vai ter que ter coragem de deputados para votar projetos desgastantes, difíceis, mas eu creio que está sendo encaminhado para a aprovação. A construção tem sido feita, eu acho que com muito diálogo. O governador sentou, muitas vezes abriu as portas com os CPERs, com a própria oposição. Eu tive a oportunidade na transição de acompanhar, sentei, por exemplo, diversas vezes com o PT, com o PCdoB, com vários partidos, com o próprio PSOL, mas a gente sabe que as discordâncias exigem, mas agora nós não podemos não ter a amplitude e a capacidade de diálogo. Isso o governo tem demonstrado, né? Independente da posição ideológica de cada um. Eu creio que a tendência é que a gente consiga, eu acho que o governador consiga aprovar na Assembleia Legislativa, com algumas modificações que virão a ser feitas, e aí nós virarmos essa página e começarmos a ter um Estado que possa ter pela frente um horizonte de investimento que há muito tempo não temos. Paulo Pimenta. Bom, eu evidentemente que tem uma outra leitura, né? Eu acho que o governador ele cometeu um enorme estelionato eleitoral. Ninguém me contou. Eu assisti os debates, eu assisti os programas, eu vi o governador dizer: Sartori não paga salário em dia porque faz opções erradas, trata-se de uma questão da gestão do fluxo de caixa, e eu vou respeitar o direito sagrado, especialmente dos professores, das professoras e do magistério, e vou pagar salário. Um candidato, ele pode propor coisas como o governador está propondo? Pode. Agora, ele precisa dizer durante a campanha eleitoral que eleito fará isso.
né? Quer dizer, o Bolsonaro fez 67 discursos na Câmara dos Deputados contra a reforma da Previdência. 67. E durante a campanha eleitoral ele nunca falou que eleito faria uma reforma. É natural que as pessoas imaginem que esse candidato tem um histórico de 67 discursos, eleito, vai manter aquilo que ele sempre defendeu. Isso se chama estelionato com o eleitor. Você diz uma coisa durante a campanha eleitoral e depois de eleito você faz outra, né? Sinceramente, vender patrimônio para equilibrar a conta, para tentar equilibrar a conta, o que tem de inovador, o que tem de gestão revolucionária? Você é que nem uma família, as tuas contas não fecham, tu começa a vender o que tu tem. Tu vende a geladeira, tu vende o sofá, tu vende a televisão, daqui a 6 meses não tem mais nada para vender. Como é que tu equilibra? Me diga uma proposta desse governo para enfrentar o tema da receita, das isenções, dos incentivos, dos desequilíbrios, dos privilégios. Nenhuma palavra. Não é verdade. Né? Nenhuma não é verdade, palavra. Não é verdade. Então eu tenho uma profunda discordância. Nós só temos um minutinho. Não, eu ouvi o deputado com toda atenção, né? Eu discordo completamente dessa linha de gestão do governador, e a nossa bancada votará contra essas medidas na Assembleia Legislativa. Vou ter de convidar vocês novamente. Eu queria, esse tema é um tema que nós necessitaríamos debater mais tempo. Eu gostaria de responder o deputado. Vem numa outra oportunidade. Beleza, muito obrigado, deputados. Vem aí a Lila Vieira com o Guaíba Notícias, depois do intervalo comercial. Já voltamos.